Good morning. You can hear me? Bom dia, vocês podem me ouvir? Muito obrigado pela recepção. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Essa é a minha primeira viagem para o Brasil e eu gostaria de agradecer a todos por uma recepção tão calorosa. Eu já aprendi muito e já encontrei vários educadores que estão querendo aumentar a qualidade e as oportunidades para o Brasil. E isso é um grande privilégio para mim. Eu, primeiramente, gostaria de me desculpar. Eu tenho uma capacidade muito pequena de falar em português. Eu não gostaria de começar minha fala com o português limitado que eu tenho. Então, muito obrigado. Muito obrigado por me receber aqui. Particularmente, gostaria de agradecer algumas pessoas e, primeiramente, aos deputados que me convidaram a estar aqui e também a Fundação Lehman. Nós já colaboramos há muitos anos e eles que são os responsáveis pela minha viagem. E também vários parceiros na Stanford são responsáveis por iniciativas aqui no Brasil, como Rachel e Mark. Eu estou muito impressionado com o que eu já aprendi aqui e eu gosto muito dessa oportunidade de estar aqui para compartilhar algumas coisas com vocês, para que possam ser úteis para vocês. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre alguns dos princípios, algumas fundações da educação, treinamento dos professores de qualidade que acontecem em Stanford. Antes de eu começar, eu vou compartilhar o histórico, eu vou falar sobre quem eu sou, vou falar sobre conexões. Também eu não pretendo usar todos os 35 minutos que eu tenho, porque eu, de repente, prefiro ter algumas conversas, umas discussões. Então, vou fazer somente um panorama e depois vou abrir para perguntas, para nós abrirmos um debate nas questões que vocês considerarem mais interessantes. Primeiramente, vou falar sobre histórico. Essa aqui é uma foto. Esse aí é o meu escritório na universidade. Ela está no meu escritório na Califórnia e é um princípio que guia a minha carreira. Não sei se vocês conhecem a história complicada da educação nos Estados Unidos. Como o Brasil, nós tivemos uma história muito complicada no acesso aqui igualitário à educação. No meu estado do Tennessee, nós não permitíamos que todas as crianças negras e brancas fossem às escolas juntas. Essa com a seta é a minha mãe e ela dava aulas para as crianças brancas e negras. E essa foto me lembra dos valores que guiam o meu trabalho. Então, todos os dias nós trabalhamos colaborativamente para que mais estudantes tenham um acesso maior e igualitário à educação. Eu fui professor durante muitos anos, eu trabalhei com educação primária, e aí as memórias do meu trabalho no dia a dia também me guia a minha carreira. E essa importância também vai ficar mais clara quando eu falar sobre os princípios que me guiam sobre educação, treinamento de professores de qualidade. Hoje em dia eu sou um professor na Universidade de Stanford e também um dos diretores das faculdades da Faculdade de Educação. Nós chamamos isso de STEP, o Stanford Teacher Education Program, esse programa. Também temos esse centro de pesquisa chamado SCOPE, é o Stanford Center for Opportunity Policy in Education. Nós exploramos questões em relação a oportunidades e outros assuntos. Então, vamos falar sobre esses princípios da educação, do treinamento de professores de qualidade.
quais são os contextos? E, primeiramente, eu gostaria de começar com quais são os princípios que são importantes. Nós estamos falando de um contexto transversal e internacional. Uma coisa que funciona em um lugar não necessariamente funciona em todos. Os Estados Unidos são diferentes do Brasil e, na verdade, nos Estados Unidos não temos um sistema educacional único. Nós temos 50, porque cada estado organiza seu próprio e não é mais ou menos como acontece aqui no Brasil, mas as práticas não é exatamente, as práticas não devem ser as mesmas que em uma instituição e outra, mas os princípios devem ser os mesmos e eles podem ser transferidos num contexto transversal. E também vou dar alguns exemplos práticos que sugerem que isso é verdade. Então, os princípios são... Esses aqui são os princípios que eu vou discutir. Vou discutir cada um muito brevemente e podemos discutir juntos se vocês quiserem. E gostaria que vocês soubessem que as fontes desses princípios, em parte, vêm da minha experiência prática nesses programas, mas também é baseado num trabalho acadêmico muito bem fundamentado, onde os professores estão muito apoiados, estão muito bem embasados para fazer um ensino de qualidade. Esses aqui são alguns dos acadêmicos que estão trabalhando nessa área. É uma bibliografia muito longa e tudo isso baseia o nosso trabalho. Então, vou falar sobre os princípios. O primeiro deles é chamado de programas de alta qualidade. Eles têm um objetivo, de uma missão, e todos esses objetivos eles devem ser articulados e compreendidos pelas pessoas envolvidas. Então, é um senso comum, você deve saber onde você quer chegar para chegar lá. Na vasta maioria dos programas, a visão é bem baixa. Então, se a missão você precisa preparar bons professores, você tem que saber o que é um bom professor. Então, precisamos de mais lugares que preparam professores que gastem bastante energia. E aí, quando falamos no último princípio sobre refinamento, você não sabe o que avaliar, você não sabe o que você quer, aonde você quer chegar. Em segundo lugar, e talvez mais importante, é o valor e a importância de ligar a vida acadêmica com a prática. Então, nós chamamos isso o DNA, a hélice dupla. E temos que entender o conhecimento profundo que exige, mas também temos que entender o contexto prático. Nós preparamos os professores em duas frentes, as duas são insuficientes. De uma forma, nós mandamos eles ir para programas técnicos, eles gastam de 1 a 5 anos aprendendo teoria, eles escrevem trabalham com professores, eles ganham uma licença e vão trabalhar na escola, e aí eles não sabem como fazer. E aí também, por outro lado, tínhamos um outro contexto que era totalmente um aprendizado. Nós preparávamos o professor, eles iam lá na escola, eles completavam uma quantidade de anos nessa escola, e aí trabalhavam como um aprendiz, como assistente, e aí no final nós dávamos uma classe a eles, e eles ficavam responsáveis por alguns alunos. Mas aí eles não sabiam a teoria, não sabiam desenvolvimento humano, essas teorias, e não sabiam ligar essas informações. Esse é somente um exemplo. E o trabalho que nós fazemos em Stanford, os candidatos a professor, eles trabalham desde o primeiro ao último dia em uma escola local, pública. Eles vão para a escola de manhã, depois voltam para a universidade e trabalham com as ideias que eles
eles acham que funcionam melhor, e aí eles levam essas ideias para a escola no dia seguinte. E aí, depois disso, eles vão discutir com os alunos métodos que sejam mais eficientes. Se as minhas ideias não forem boas, eu vou discutir isso. Então, a minha ideia ela deve ser boa, e aí, se a minha ideia não é boa, os estudantes, os alunos chegam e me falam e me dão um feedback sobre isso. Essa conexão entre academia e prática é essencial, mas não é muito comum no contexto educacional de como nós preparamos nossos professores. Os deputados estão se abrindo sobre a importância de conectar o trabalho da universidade com o que acontece realmente nas escolas e mostrar realmente o trabalho verdadeiro aos professores. Outro princípio básico do nosso trabalho é o princípio de igualdade e excelência. Nós sublinhamos o valor da educação, nós queremos resultados de alta qualidade, mas também queremos diminuir a distância entre aqueles que não têm. Nós precisamos de resultados mais igualitários para a sociedade. Nós acreditamos que isso é verdade e precisamos expandir essas ideias para como nós preparamos os professores. No contexto da nossa universidade, ou então qualquer caminho como treinar os professores, precisamos ter em mente em como treiná-los e também precisamos abordar a igualdade e excelência. Nós trabalhamos em parceria com escolas locais e também essas escolas elas lidam com igualdade, elas estão preparadas, são escolas públicas com falantes não nativos de inglês. Muitos alunos vêm de origens humildes e nós queremos os nossos alunos que tenham sucesso no futuro. E nós abordamos essas questões de igualdade também na universidade. Podemos também discutir isso se vocês quiserem. Outro princípio de preparação, de treinamento de professores de alta qualidade também nós trabalhamos com programas que mantenham uma coerência. Se você tem ideias que vocês querem que os alunos saibam, essas ideias têm que ser geradas em vários lugares, senão isso não vai poder ser aplicado. Isso quer dizer que precisa de colaboração entre a faculdade e você pode, por exemplo, tirar ideias de outros departamentos, de história, de matemática. Todos os departamentos têm que conversar para que eles se dirijam ao mesmo objetivo. E aí os alunos reconhecem que há algumas ameaças e isso permite a eles colocar algumas ideias em prática dentro da sala de aula. Alguns exemplos, alguns trabalhos que não foram muito bons, por causa da falta de coerência. Tem essa distância entre o conteúdo que estamos tentando entregar aos nossos alunos e a pedagogia, a abordagem que estamos utilizando. Por exemplo, a forma mais comum que nós tentamos fazer treinamento de professores, como ser efetivo, é fazer o que eu estou fazendo exatamente agora, que é dar uma palestra. Eles ficam parados numa cadeira, eu tenho todo o conhecimento, eu falo em voz alta e eu espero que eles aprendam alguma coisa. Esse não é a forma que nós gostaríamos, que nós queremos que os alunos ensinem, que os professores ensinem os alunos. Queremos práticas pedagógicas muito amplas. Mas eles precisam estar trabalhando em grupos, precisam estar organizados trabalhando em projetos. Alguém falou sobre essas técnicas de ensino para alunos do século XXI. Precisamos que os alunos aprendam a solucionar os próprios problemas. Precisamos que eles trabalhem em um grupo. Isso significa que nós precisamos fazer a indústria utilizar todos esses aspectos que queremos que os professores usem. Se nós queremos
preparar professores que preparem os alunos para o século XXI e também para os desafios do século XXI. E, finalmente, muito importante, é absolutamente essencial que, se nós quisermos fazer um bom trabalho, a gente tem que ter um sistema de avaliação super robusto que vai nos ajudar a melhorar o nosso trabalho. Então, há alguns elementos essenciais. E o primeiro e mais importante, precisamos coletar dados e evidências sobre o que está funcionando e o que não está funcionando para que possamos melhorar. E essa é uma lista bastante significativa. Muitos dos caminhos para o ensino não tem nenhuma evidência ou dados se o que eles estão, se o que a gente está fazendo está funcionando ou não, se está funcionando a nossa pedagogia. Para onde que eles vão sair daqui com a sua licença para serem professores? Quanto tempo eles serão professores? Eles são bem-sucedidos como professores? Frequentemente a gente não sabe disso. Então a gente tem que melhorar nosso sistema de avaliação para que nós possamos ter feedback constante, para que possamos descobrir o que está funcionando e não, para que nós possamos atingir os objetivos que queremos atingir também. Então, uma coisa importante é que nós precisamos de muitas ferramentas para avaliarmos o que está funcionando ou não. Nenhuma ferramenta sozinha pode te dar um cenário inteiro do que está acontecendo. Então, você tem que usar, coletar diferentes tipos de dados, obter diferentes informações para que você possa ter uma visão clara do que está funcionando no seu currículo, o que está funcionando no seu programa ou não. Onde estão os seus pontos fracos, onde estão os seus pontos fortes. E se vocês tiverem interesse, eu compartilho esses métodos e ferramentas com vocês. Então, como exemplo bem simples sobre como estamos coletando dados para nos ajudarem, então nós estamos fortalecendo o trabalho que fazemos. Nós fazemos avaliações regulares e nós chamamos essas avaliações de avaliações do caminho. Então, estudo dos caminhos profissionais. Que tipos de professores, que tipo de escolas que nós temos, em quais estados, são escolas públicas, privadas, eles estão trabalhando com alunos de baixa renda ou de alta renda. Todo esse tipo de informação a gente coleta. Estamos muito satisfeitos no presente com os resultados obtidos. Nos Estados Unidos, nós temos um grande desafio, porque muitos professores estão saindo da profissão nos primeiros 5 anos. Então, os nossos graduados ficam mais ou menos na profissão durante 10 anos. Alguns ainda estão trabalhando na sala de aula, outros estão como diretores, coordenadores, em cargos de gerência. Mas isso aqui é apenas uma fonte de dados. Isso não nos informa tudo, mas informa algumas coisas que precisamos saber. Esse slide aqui, ele está relacionado a um estudo recente que eu fiz com a minha colega Linda Harmon, num centro de pesquisa que eu já mencionei anteriormente. Estou compartilhando isso com você porque isso te dá uma noção do propósito, do valor de usarmos várias ferramentas de avaliação para que nós possamos entender o que está funcionando, o que não. Na área de preparação do professor, esse estudo demorou 3 anos e aí analisamos vários professores na cidade de Nova York e obtivemos vários tipos de evidências para descobrir o que estava funcionando ou não para o seu programa. Então, como fazemos em Stanford, nós seguimos esses graduados na educação, nas suas carreiras. A gente também avaliou os resultados dos alunos. Então, para saber se esses alunos estavam aprendendo mais ou menos, comparamos professores do mesmo sistema educacional, também fizemos observações dentro da sala de aula. E um dos pontos altos da minha carreira nessa cidade de Nova York foi observar as práticas dos alunos que estavam graduando desse sistema, e alguns continuaram usando isso, e isso ficou evidenciado na prática desses ex-alunos. E isso foi um sistema robusto de avaliação desses professores. E, finalmente, eu queria ressaltar a importância da colaboração e da amplificação para que possamos ajudar uns aos outros a melhorarmos as nossas profissões.
Então, a noção não é que seja replicável. Nós temos um país específico, um lugar específico, um papel específico, mas nós vemos parte do trabalho que nós fazemos que é importante e nós demonstramos esses princípios e eles são substanciados na prática e a gente compartilha esse modelo com outras pessoas. E uma forma que já fizemos isso na última década é um programa chamado iStep, e ele é o Sistema Educacional de Stanford. Nós convidamos uma dúzia de pessoas e professores para morarem com a gente, estudarem com a gente durante uma semana, e a gente vê na prática todos os dias o que é que nós fazemos, o que é que eles fazem. A gente vai nas escolas locais, a gente se encontra com os nossos alunos de faculdade e eles fazem esse sistema iStep. E na última década, o Brasil foi o melhor representado como país internacional. Já tivemos mais de 50 visitantes do Brasil. Eles foram para Stanford, ficaram essa semana com a gente e os frutos desse trabalho estão começando a se multiplicar. Então, temos novas iniciativas com colegas brasileiros, estamos construindo novos modelos de treinamento de professores, baseado no contexto brasileiro, no que conhecemos desse contexto brasileiro, para que o modelo possa ser usado localmente. E é tudo isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade que eu tive de compartilhar o trabalho de Stanford e espero também aprender muito com os meus outros colegas do painel. Muito obrigada, senhoras e senhores. Passo a palavra de imediato para Priscila Cruz, presidente executiva do Movimento Todos pela Educação.